Fala, nação rubro-negra do nosso Mengão, vamos acompanhar aqui a coletiva do Léo Ortiz do Mengão. Vamos ver o que ele tem a falar ali do Flamengo e sobre o Mundial em geral aí. Vamos ver, então aproveite, se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer o nosso canal e vamos acompanhar essa live aqui ao vivo. Lembrando, créditos ali na descrição para Flamengo TV. Bem leves, é óbvio que tem uma expectativa em torno dessa competição, que é a primeira, né, inclusive. E eu queria que vocês pudessem falar como é que foi, assim, esse trajeto até aqui, chegar em Atlantic City, encontrar também torcedores aqui na porta, e como é que está a expectativa do grupo e o clima também para essa estreia no Flamengo nesse Super Mundial. Obrigada. Bom, o clima está, acho que muito bom, todo mundo muito focado e muito preparado para esse momento. É uma competição diferente, né? A primeira vez que a gente vai disputar uma Copa do Mundo de clubes nesse formato, né? Então a expectativa está muito grande, são diversos desafios de diferentes países e continentes, então dá essa sensação assim de novo, né? Então de estar vivenciando algo novo e também acho que de sair um pouco do Rio de Janeiro, vir para um lugar que a gente não conhece, então poder estar treinando num lugar novo, conhecendo coisas novas, acho que é sempre legal, é sempre uma experiência diferente. Então, acho que a expectativa para o campeonato é muito boa. Acho que dá aquela ansiedade, mas aquela ansiedade boa por justamente ser a primeira vez que vai ter esse torneio. Então, acho que a gente está bem empolgado e bem concentrado para fazer uma grande competição. Léo, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. É impossível não te perguntar sobre o tema, né, que é o mais falado dos últimos dias, mas eu vou te perguntar de uma outra forma, né, porque eu acho que no período em que você estava para vir para o Flamengo, você também viveu uma fase ali de incerteza em relação ao seu futuro, tendo que focar no seu trabalho e aguardar coisas que não dependiam especificamente de você. E a gente vê tudo que está acontecendo com o Gerson, você estava com ele na seleção, agora aqui. Ontem a gente reparou no treino que em vários momentos, vários de vocês iam lá meio que falar com ele, né, trocar uma ideia. Eu queria que você contasse para a gente um pouco desse lado que a gente não vê, né, de como é esse dia a dia com o Gerson e de alguma forma vocês tentarem, né, ajudar ele nesse processo, que é um processo que envolve coisas externas, mas que ele de fato agora é jogador do Flamengo e tem um Mundial pela frente. Obrigada. Bom, a relação com ele no dia a dia não muda, o tratamento é igual, a gente... lógico, às vezes não fica perguntando muito, porque é uma questão muito dele e a gente está num momento de foco total no Mundial. A minha experiência no momento que eu tive quando estava para vir para o Flamengo, lógico que é uma coisa que todo mundo está falando e tal, mas você tenta se focar o máximo possível no que você controla, que é a parte de dentro de campo, né? E eu me lembro ainda nessa época que eu estava com toda essa negociação e as pessoas, todo mundo falando, mas eu acho que foi um dos momentos ali que eu fiz as melhores partidas com a camisa do Red Bull Bragantino ali no final, que as pessoas até me perguntavam, nossa, como é que você consegue estar convivendo com tudo isso, né? Então, acho que a gente é muito profissional, a gente sabe que isso faz parte da nossa vida, de ter essas negociações acontecendo, e enquanto isso ele é jogador do Flamengo, eu tenho certeza que ele está muito focado, ele é o nosso capitão, então tenho certeza que ele não se tornou capitão do Flamengo à toa, é muito pelo exemplo e ele diariamente tem se dedicado ao máximo e dando exemplo na prática, né? Ele sempre nos treinos buscando deixar todo mundo concentrado e pelo exemplo liderar ali também. Aqui, Léo, tudo bem? Boa tarde. Sidão Marina, Litoral News. Você estava na seleção há pouco tempo, queria saber se lá você teve a oportunidade de conversar tanto com o Ancelotti, mas também com jogadores que atuam no futebol europeu que vão disputar esse Super Mundial. E se sim, qual foi a tônica dessa conversa? E em cima disso te pergunto, você acredita que o Flamengo pode se tornar um protagonista nesse Mundial pelo nível da competição? Como você olha para o Flamengo dentro desse Mundial? Obrigado. Bom, com o Ancelotti eu não conversei sobre o Mundial, com alguns jogadores lá que vão participar a gente conversou, perguntava quando que ia cada um, onde que ia ficar, como o clube estava vendo essa experiência, né? E como eu falei, acho que todo mundo tem a mesma visão, assim, uma visão parecida de que é o primeiro campeonato, então todo mundo quer vencer, é uma oportunidade única de todo mundo estar parado praticamente para assistir, então são clubes de todos os países do mundo
quase todos os países do mundo, né, acompanhando, então acho que é uma visibilidade e mesmo que seja mais difícil talvez para eles, porque é num momento pré-férias, né, vamos dizer, final de campeonato, é mais difícil, é mais desgastante, mas tenho certeza que eles, todo mundo vai querer ser o primeiro campeão desse formato, né. Teve mais alguma coisa? Você perguntou? Só. Léo, aqui Beltrão, Casé TV, prazer falar contigo. Cara, saiu recentemente essa semana um estudo onde mostrou que o Flamengo é o time que começa a marcação mais longe do seu gol, mais distante do seu gol no mundo inteiro. E a gente sabe que o Filipe Luiz sempre toca nesse ponto de ser um time impressionante, de ter a pressão alta. E, ao mesmo tempo, o Flamengo tem índices defensivos muito bons, né? É a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Vocês estão... 3 dos 4 nomes da seleção brasileira são do Flamengo, da defesa. Queria saber qual o segredo que o Flamengo tem para ter esses números defensivos tão bons, mesmo com essa proposta mais ousada, eu diria assim, de poder marcar o adversário mais em cima. E também, acrescentando isso, o calendário do futebol brasileiro, que é difícil. A gente sabe que tem treinos reduzidos e as datas são apertadas. Como que o Flamengo consegue ser tão organizado defensivamente, mesmo com essa proposta mais ousada de marcar em cima o adversário? Obrigado. Bom, acho que realmente é algo arriscado, mas no futebol acho que o Felipe fala muito também em relação a correr riscos, não só sem a bola, pressionar alto e manter a linha de defesa lá no meio de campo praticamente, como com a bola também, de sair jogando, de em algum momento ou outro você arriscar. E é muito trabalho, eu acho, assim, óbvio que dentro do nosso calendário a gente às vezes tem muita dificuldade de ter uma sequência, e em alguns jogos a gente acaba vendo que a gente deixa a desejar um pouquinho, por mais que ainda assim a gente consiga manter os números muito bons. Mas eu acho que o que vale muito para isso que está acontecendo e para a nossa defesa ser a menos vazada do brasileiro, acho que é a menos vazada também da Libertadores, se não me engano. E todos esses números acho que é por causa do conjunto, né? Eu acho que não dá para a gente colocar só na linha de trás, porque a pressão nossa começa lá na frente e até por isso esse número. Lógico que a gente tem que andar em conjunto, como eu falei, andar junto, sempre o Felipe fala muito isso, quando o lateral sobe, o zagueiro tem que vir junto, porque senão acaba meio que um efeito dominó, as peças vão caindo. Então, esse trabalhar em conjunto, trabalhar perto, acho que é o principal fator para a gente conseguir ter esse êxito defensivo, né? Léo, boa tarde aqui, tudo bem? Léo, ontem, apesar do Flamengo não ter entrado em campo, teve rodada do Campeonato Brasileiro e tanto o Red Bull Bragantino como também o Cruzeiro, caso vencesse os jogos, poderiam ter assumido a liderança. Agora o campeonato parou, até que volte, ninguém pode assumir a liderança a não ser o Flamengo. Como é que foi para vocês receber a notícia de que, olha, parou o campeonato, não tem mais jogo e a gente continua líder? Quando o Flamengo voltar, vai voltar já líder, saindo ali do lado de todo mundo. Queria saber como é que foi para vocês, se vocês estavam aqui, mas acompanhando os jogos que estavam acontecendo no Brasil também. Obrigado. Bom, acho que é um fator importante, né? Se manter ali na liderança por um mês aí, até a nossa volta. E ter a vantagem também em relação a esses times, né, que já jogaram, ter um jogo a menos, então poder abrir essa vantagem quando voltar. A gente estava acompanhando o jogo, quando a gente voltou do treino, estava cada um no seu celular, cada um acompanha o jogo, então a gente fica meio que trocando informação ali na mesa. E, lógico, só acompanhando mesmo, vendo como foram os resultados. Como eu falei, são resultados que a gente não controla, né? Então a gente só assiste mesmo ali e feliz que a gente vai poder passar esse tempo aí do Mundial e voltar com a liderança da competição. Léo, aqui, Thiago Lima do GE, boa tarde. Léo, eu sei de uma entrevista antiga sua, até já te perguntei isso quando você chegou no Flamengo, você tinha um sonho de marcar o Messi uma vez. O Messi está nesse Mundial, mas está no outro grupo, é difícil a gente imaginar que o Flamengo vai enfrentar o Inter Miami. Mas a pergunta que eu queria te fazer tem outros jogadores nessa Copa do Mundo de Clubes? Vocês têm essa vontade de marcar, de enfrentar? Obrigado. Bom, acho que especificamente eu falei o nome dele, porque foi um cara que marcou, acho que a época de todos aqui, então um cara que esteve sempre no topo. Mas acho que de ter essa experiência de jogar contra os clubes europeus, principalmente, né? Mas acho que de todo mundo e jogar contra outras culturas, outras maneiras de jogar, de viver o jogo. Então acho que vai ser muito legal. Acho que eu estou muito empolgado para isso. Assim, eu não tive a oportunidade de jogar fora, né? Então
vivenciar esses momentos assim vai ser uma oportunidade única para mim. Quer dizer, espero que não seja única, né? Mas então estou muito empolgado com isso. Acho que de poder enfrentar outros times, outras culturas. Acho que o futebol tem diversas maneiras de se ver o jogo, diferentes da nossa. Então vai ser legal poder estar acompanhando, estar vendo como os times jogam e como se enfrentam dentro de campo. Léo, queria que você falasse sobre o Jorginho. Existe muita expectativa da utilização dele nesse Mundial. Como que seria o encaixe dele no time? Como que ele pode mudar a dinâmica do time? Como que você acha que essa entrada do Jorginho pode mudar o time do Flamengo? Bom, um jogador como ele, em 2 dias aí, a gente já vê que vai se encaixar facilmente ao time, né? Com a qualidade que ele tem, o currículo dele dispensa comentários, né? E é um cara muito tranquilo, assim, um cara que muito gente boa já nos primeiros dias, parece que já estava há muito tempo já com a gente. E tenho certeza que ele vai agregar muito. Eu acho que eu não sei se eu posso falar muito de tática, mas acredito que ele possa jogar como primeiro, como segundo. Qualidade ele tem para fazer isso, seja jogando com outro primeiro ou outro jogador como segundo e ele mais fixo. Mas tenho certeza que ele vai se adaptar fácil. Acho que a gente tem algumas dinâmicas que são parecidas talvez com a que ele fazia no Arsenal. Então acho que um jogador como ele também vai se adaptar facilmente ao nosso time. Léo, queria entender como é que está o estudo e o conhecimento de vocês desse primeiro adversário, o Esperance da Tunísia. Assim, uma informação de quem vê a seleção tunisiana jogando, por exemplo, eles são conhecidos lá no norte da África e também na Europa, quando enfrentam times europeus, como os italianos da África, porque defendem muito, pesado, e tem essa vocação defensiva antes de resolver as questões do ataque. Mas no ataque também esse time do Esperance tem o Ogbello, que é um atacante nigeriano, tem o Inhassassi, que é um meia atacante brasileiro, jogou no Vasco, em Curitiba. O que vocês têm de estudo e o que vocês estão esperando para esse jogo? Bom, acho que é um jogo muito difícil. Os times africanos normalmente, além de defensivamente serem muito fortes, muito físicos, normalmente tem jogadores do meio para frente que são muito técnicos também, principalmente da Tunísia, Marrocos, assim, que são meio que da mesma linha, assim. Então a gente vai estudar, claro, ainda mais de perto, com mais detalhes, né? O Felipe provavelmente vai passar para a gente. Eu também tenho um staff que trabalha comigo que também me passa informações dos times que a gente vai jogar contra e mais detalhadas também para, às vezes, mais de um jogador específico que vai ficar próximo à zona onde eu atuo. Então, vamos estudar. Acho que essa parte também, em relação ao Mundial, vai ser bem legal, assim, de poder entender outras maneiras de jogar e como os outros times se portam dentro de campo. Tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande jogo, vai conseguir colocar principalmente as nossas dinâmicas, a maneira que a gente joga contra outros times que jogam de diferentes maneiras do que a gente vê dentro do Brasil. Léo, boa tarde. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Queria te perguntar, cara, uma pergunta um pouco mais de energia, o que você sentiu lá dentro do ônibus, chegando, né, saindo do ninho, chegando no aeroporto, porque a informação que chega do Brasil é que estão pintando as ruas, dá aquela sensação de Copa do Mundo, né, e o Flamengo como se estivesse representando boa parte da torcida brasileira. O Flamengo é a maior torcida do Brasil, do mundo. E eu queria saber como que vocês se sentiram, se vocês sentiram essa energia vindo para vocês, essa responsabilidade. A gente sabe que o Flamengo tem clubes fortíssimos na Copa do Mundo de Clubes, mas essa responsabilidade de defender o Brasil, praticamente, né? Um grande número de torcedores. E como é que foi aquele momento ali? Bom, algo muito, muito especial, muito incrível, vivenciar aquilo ali. Eu já tinha visto vídeos de comemorações de Libertadores, de brasileiro. Acho que o Flamengo tinha ganho um tempo atrás, e quando comemorava no trio, a quantidade de gente que era, e as fotos, e era algo muito incrível. É algo que espero que eu possa viver ainda aqui dentro do Flamengo, mas vivenciar o Aeroflá ali para uma competição tão grande como essa foi algo muito especial, assim. A oportunidade de estar dentro daquele ônibus representando todos aqueles torcedores que estavam à nossa volta, e além de todos os outros no mundo, né, até a maior torcida do mundo. Então representar eles vai ser algo muito especial. Acho que nos passaram muita força, muita energia. A gente sabe que não são todos que têm a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos para acompanhar de perto, mas tenho certeza que
todos ali, se tivessem condições, com certeza estariam aqui apoiando a gente. Então, realmente foi algo muito especial, algo incrível de se viver ali, e espero que eu possa viver muitos desses momentos aqui. Léo, aqui na direita, aqui na sua esquerda, o jogo contra o Chelsea é um dos mais aguardados desse Mundial, né? Queria saber o que você espera desse jogo e se tem algum jogador que você admira de lá e como que pode ser esse reencontro seu com o Enzo Fernandes, já que vocês trocaram algumas provocações no Brasil e Argentina. Bom, acho que, como eu falei, é a oportunidade de jogar contra um time da Premier League, um time que é de topo da Europa, é sempre uma oportunidade especial, mas eu não quero focar neles agora. Acho que a gente tem 3 grandes desafios. O primeiro é contra o Esperance e a gente sabe que passa muito por cada jogo essa classificação. Não adianta a gente focar só num jogo e a gente esquecer os outros 2. Acho que vai ser um grande jogo, mas ainda temos muito a pensar sobre isso. Tem grandes jogadores lá que a gente acompanha pela TV e acompanha jogando a Premier League, então acho que vai ser um jogo muito especial, mas a gente tem que focar primeiro no Esperance, que acho que vai ser um desafio muito grande, é uma estreia e passa muito por isso também a gente conseguir a nossa classificação. Léo, Gustavo Lopes, da Zon. O Boto ontem falou um pouco da diferença de intensidade. Nesses últimos meses treinando com a seleção brasileira, você treinando com pessoas que jogam naquela intensidade do futebol europeu. Como que você vê essa diferença de intensidade do futebol, do nosso futebol para o futebol europeu, e o quão importante é o Danilo e o Alexandro nesse elenco do Flamengo, caras que já foram experientes jogando contra esse tipo de nível? Bom, é uma intensidade diferente, assim, o tempo que eu passo lá na seleção eu sinto que mas é uma intensidade que a gente consegue igualar, né? Acho que a gente, em alguns momentos, não está tão acostumado a fazer isso no Brasil, mas a gente consegue ver que o nosso time, em alguns momentos aqui dentro do Brasil, a gente coloca uma intensidade maior do que os outros times. Então, a gente tem que estar preparado, e isso passa muito pelo mental, para conseguir colocar a nossa intensidade e o foco total durante todos os 90 minutos, né? Em alguns momentos, acho que a gente falha nisso dentro do Brasil, de não conseguir os 90 minutos passar dessa maneira, mas aqui a gente vai enfrentar grandes times em que a gente tem que estar 100% focado os 90 minutos, principalmente controlar o jogo em alguns momentos, porque também entrar numa intensidade maior os 90 minutos ninguém aguenta. Então, com a bola a gente conseguir controlar o jogo e sem a bola a gente fazer ter a mesma intensidade que a gente sempre tem, pressionar alto como a gente sempre pressiona, isso a gente não pode deixar de fazer. E sobre o Alex, Danilo, Jorginho, são jogadores que passaram lá fora e que vão nos ajudar muito, assim, com a experiência, com tudo que eles viveram lá. Então, acho que a gente tem grandes jogadores além desses, mas Arrasca também foi um cara que já jogou Copa do Mundo, então está acostumado com esse nível. Varela, e a gente pode citar vários jogadores que já tiveram oportunidades assim e que podem passar essa experiência para a gente. Oi, Léo, tudo bem? Aqui, David Sharp, do Antenados da Jogada e coluna do Fla. Eu queria que você, se puder, aprofundar um pouco mais essa pressão, né, a ansiedade que você falou e a preparação para esse primeiro jogo, porque a gente sabe aquela história de estrear em campeonato sempre tem uma ansiedade, né? E é um jogo muito importante, a gente sabe que é talvez o mais fraco do grupo, esse time do Esperance. E se você puder falar também da sua maneira de jogar, que você é um dos principais passadores do Flamengo, né? Eu vejo você e o Pulgar como um dos principais passadores. Se você pretende, a ideia é continuar jogando da mesma forma, achando esses espaços assim também, né, nas linhas. Bom, a pressão, acho que é uma pressão boa de estar vestindo e representando a camisa do Flamengo numa competição tão grande, contra grandes clubes. A ansiedade é uma ansiedade boa, acho, como eu disse, de você vivenciar algo novo, uma competição nova, e acho que essa ansiedade vai passar por todos os times, porque acho que poucos grupos, acho que tem times que se enfrentam mais seguido, talvez o PSG e o Atlético de Madrid pela Champions, mas a maioria dos jogos vão ser jogos inéditos, jogos em que você não está acostumado a jogar, não conhece seu adversário tanto, né, como a gente está acostumado a jogar no Brasil. Então acho que é uma ansiedade boa, uma pressão boa de estar num palco tão grande como uma Copa do Mundo de clubes, e acho que é o momento de você chegar e você desfrutar. Acho que é para isso que a gente trabalha desde moleque, é para chegar em momentos como esse e ter a oportunidade de vestir a camisa de um clube grande e disputar um campeonato tão grande como esse. Então acho que é um momento especial, um momento que eu estou ansioso, como eu disse, uma ansiedade boa de poder viver isso.
E qual foi a outra pergunta? Cara, acho que a gente tem que manter a nossa maneira de jogar. Eu cheguei até onde eu cheguei jogando dessa maneira, então é porque sinal de que as coisas vêm dando certo. Lógico, a gente vai ter que entender mais o jogo, entender como os outros times se portam. Os clubes da Europa têm, às vezes, uma organização muito melhor, um encaixe muito melhor no meio, então, às vezes, é mais complicado forçar muitos passes por dentro, então a gente vai ter que achar outras soluções, mas sempre mantendo a nossa linha de jogo, sempre mantendo o que a gente faz. Eu acho que a gente tem uma identidade de jogo muito forte, com jogadores de qualidade top mundial também, então a gente tem que manter essa maneira de jogar. Eu acho que se for para ganhar, se for para perder, se for para empatar, que seja da maneira que o Flamengo sempre joga. Léo, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e Revista Placar. Nos últimos dias, né, tenho visto muito torcedor falando assim, onde é que o Léo Ortiz estava escondido? Por que ele não apareceu antes? Você tem 29 anos, você jogou muito bem também pelo Red Bull Bragantino, não à toa o Flamengo foi até lá te buscar, mas você teve ótimas fases lá. Mas você já tem 29 anos, né? Vai fazer 30 anos no início do ano que vem. E eu queria saber de você se essa, hoje, é o melhor momento da tua carreira ou se, de repente, você acredita que no Red Bull Bragantino você também esteve muito bem, mas que não tinha o devido reconhecimento ou até mesmo a devida repercussão. Bom, eu imaginava que em algum momento alguém ia me perguntar sobre isso. Eu já tinha visto algumas pessoas questionarem isso. E eu sempre tive um objetivo assim de jogar fora. Acho que todo jogador, quando jovem, vislumbra isso, né, para sua carreira. Mas eu, assim, com o passar do tempo, eu fui acreditando que as coisas acontecem por que tem que acontecer, né? Eu fui muito feliz no Red Bull Bragantino por todo esse tempo e as pessoas às vezes questionam isso por não estar num mercado, num clube maior, né? E eu acho que as coisas aconteceram da maneira que tinham que acontecer. Talvez se eu não tivesse ficado tanto tempo no Red Bull Bragantino, eu não tivesse conhecido a minha noiva, então isso é uma coisa que eu levo para a minha vida também. Minha família foi muito feliz lá. E acho que chegou no momento que tinha que acontecer de eu vir para um clube como o Flamengo. Talvez se eu viesse 2, 3 anos antes, quando meio que surgiu a oportunidade, assim, não ficou a minha escolha de vir, mas o clube logo rejeitou de começo, né? Então, talvez se eu tivesse vindo antes, talvez não estivesse tão pronto para chegar aqui da maneira como eu cheguei e dar conta do recado logo de início. Então, acho que eu sou muito realizado com a minha carreira. Acho que o que eu estou vivendo hoje no Flamengo é algo realmente muito especial para mim e eu me sinto muito pronto para tudo que eu estou vivendo aqui. Cheguei à seleção brasileira no Red Bull Bragantino também, que foi algo muito especial, não só para mim, como para o clube também, para a cidade. E hoje, podendo voltar à seleção brasileira no Flamengo, poder ser campeão da Copa do Brasil com o Flamengo já no meu primeiro ano e jogando. E agora eu tenho muita coisa para buscar ainda, eu acho, muitas coisas para realizar aqui no Flamengo, como ganhar uma Libertadores, ganhar um brasileiro, quem sabe ganhar uma Copa do Mundo de clubes e só de estar disputando acho que já é uma realização de algo muito especial. Então eu penso muito no hoje, não quero pensar muito no futuro, assim, no que vai vir depois, mas eu sou muito feliz e realizado com a minha carreira e feliz com o momento que eu vivo hoje aqui. Acho que sim. Espero que venham momentos melhores ainda, conquistas maiores com a camisa do Flamengo. Mas acho que sim, acho que hoje eu vivo o meu melhor momento, não que isso talvez importe tanto, mas sendo mais reconhecido pelo que eu faço. Acho que já fazia muita coisa boa no Red Bull Bragantino, mas talvez por não ter a visibilidade como tem hoje, às vezes não aparecia tanto. Mas muito feliz por tudo que eu vivo. Eu acho que espero que venham momentos bem melhores ainda, mas estou muito feliz e realizado com o que eu venho fazendo. Léo, tudo bem? Boa tarde aqui na frente, Gabriel Orfon. Léo, a gente falou aqui no coletivo, obviamente, sobre Esperance, sobre o Chelsea, e faltou te perguntar sobre o Los Angeles FC, o outro adversário do Flamengo no grupo. Como é que vocês enxergaram, né, a entrada do Los Angeles no grupo, que venceu a América do México? Tem jogadores conhecidos, tem o Giroud, o Igor Jesus, que jogou no Flamengo. Como é que vocês enxergaram aí essa vitória do Los Angeles e a classificação deles para enfrentar o Flamengo no Mundial? Obrigado.
Bom, acho que foi um jogo muito duro, um jogo de duas equipes realmente que seriam adversários complicados, né? Tanto o América, que é um time com muito sucesso no México nos últimos anos, como o Los Angeles também, que é um time mais novo, né, de Los Angeles, que tem o Galaxy, agora com o Los Angeles FC tendo mais sucesso ultimamente, mas com jogadores de muita qualidade, que já passaram por grandes times na Europa, como o Giroud, como o Loris, se não me engano é o goleiro também, o Igor, que passou aqui com a gente, então a gente conhece bem, o ponta deles, o Boanga, que também é um cara que vem se destacando muito, então jogadores que a gente vai ter uma preocupação maior, que a gente vai tentar parar eles. Acho que é um desafio também, como eu falei, o desafio não é só jogar contra grandes clubes como Chelsea, Bayern, mas também contra outros mercados, outras culturas, outros jogadores que às vezes não são tão conhecidos quanto os jogadores da Europa, mas que vão ser muito difíceis de marcar também. Então, um grande desafio e espero que a gente possa se dar bem contra eles. Léo, Pedro Ivo aqui da ESPN, tudo bem? Me chamou a atenção numa resposta sua agora, anterior, que você fala que tem um desafio mental aí, que muitas vezes o Flamengo não consegue manter nível de concentração dentro da partida por uma questão mental. E acho que isso até explica oscilações nas outras competições que vocês mesmos falam que tem partidas que não são boas, tem partidas que a gente olha e fala, parece que é outro time em campo, que a atuação é muito boa. Se você puder detalhar um pouco, que tipo de oscilação mental é essa durante o jogo? É cansaço físico que afeta o mental? É mobilização de uma competição para outra? É o que exatamente que vai tirando o foco de vocês dentro de uma mesma partida? Se você puder detalhar um pouco mais esse assunto. Obrigado. Bom, eu acho que é um pouco do entendimento do momento do jogo em alguns momentos, porque a gente é um time que tem uma intensidade muito grande e, como eu falei, em alguns momentos no Brasil, no brasileiro principalmente, a gente coloca a intensidade lá em cima o jogo inteiro. E é muito difícil vocês colocar os 90 minutos na sua máxima. Então, em alguns momentos, eu acho que a gente precisa controlar um pouco o jogo, porque às vezes a gente tem muitos jogadores com capacidade de achar passe vertical todo momento, e jogadores de velocidade que buscam atacar o espaço, então a gente quer a todo momento, às vezes o passe está muito limpo para a gente ir para frente, e a gente quer ir toda hora, e em alguns momentos você vai errar e isso acaba gerando um contra-ataque, acaba fazendo você perder um pouquinho de confiança de dar aquele passe de novo. Então acho que em alguns momentos a gente é controlar um pouquinho mais a partida, sabe? Você ter a bola um pouco mais, não ter a bola por ter a bola, porque isso não faz muito sentido, mas você achar o melhor momento para você atacar. Em alguns momentos a gente acaba ficando na trocação e acaba ficando um jogo muito vai e volta. E acredito que para o nosso time, que é um time que tem muita qualidade, às vezes você ficar no vai e volta, você tem que ficar se desgastando mais e aí com a bola você não consegue ter aquele ajuste fino, tanto para dar um passe como para às vezes terminar uma jogada com uma finalização de qualidade. Então, acho que é mais entendimento do momento do jogo, do timing da partida ali, do que propriamente algo de falta de confiança, vamos dizer assim. É isso aí, nação rubro-negra. Léo Ortiz deu uma bela de uma coletiva top, hein? Respondeu muito bem ali as perguntas, top. E percebi uma coisa, hein? Ele tem muito, sempre teve, pelo que eu vi, né? Ele falando ali, vontade de jogar fora, hein? Então, se chegar alguma proposta para ele ali, enquanto ele esteja no Flamengo, vamos dizer ainda esse ano, se chega uma proposta boa para ele ali, hein? Possa ser que ele... Será que ele vai querer sair ou não? E assim como ele falou isso também, ele tem vontade de ser campeão aqui com o Flamengo. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, quem sabe agora do Mundial também, né? Mas se chega uma proposta para ele daquela, sabe? Porque, querendo ou não, é um baita de um zagueiro, só que vai completar 30 anos, né? Possa ser que é o que evite um pouco de chegar a proposta, mas talvez também não. O que importa é o jogo dele. Ele tá jogando demais, esse zagueiro, cara. Esse zagueiro joga demais. Então, a qualquer momento pode chegar uma proposta para ele aí. E se ele decidir sair, hein? Como fica o Mengão? Rapaz, mas outra coisa que ele falou ali, focar no primeiro jogo
né, desse mundial aí, tá tão focado ali agora no primeiro jogo, depois vai pensar no segundo e assim sucessivamente, né? Não pensando nos 4 ali, primeiro pensar no primeiro jogo ali, que é o que eles têm que vencer. É bom eles vencer já, né, pra já começar bem nesse mundial. Mas e aí, nação, o que vocês acharam dessa coletiva aí do Felipe Luiz? Ou melhor, do Léo Ortiz. E deixa ali nos comentários ali abaixo o que vocês acharam aí das perguntas, das respostas dele. E deixa a sua opinião, pois é muito importante para nós. Então aproveite e se inscreva também no canal. Deixa o like para fortalecer, dá essa força aí. Estamos próximos aos 1000 inscritos, então dá essa força aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal. Lembrando, créditos ali na descrição para Flamengo TV. E até o próximo vídeo. Valeu!